Bem-vindos ao canal. Minha sogra vendeu a chácara para dar o dinheiro ao filho mais novo para o casamento dele e decidiu que viria morar conosco. Meu marido concordou na mesma hora e só depois se virou para pedir a minha opinião. Eu apenas sorri e disse: que coincidência. Eu estou indo viajar a trabalho por 1 ano. Você, meu querido, cuide bem da sua mãe. O silêncio do nosso apartamento de alto padrão em São Paulo raramente era quebrado nas noites de domingo. Eu, Ana Paula Silva, uma arquiteta urbanista de 32 anos, estava debruçada sobre o desenho detalhado do projeto de um novo parque. A luz amarela e suave da luminária de mesa iluminava as linhas complexas sobre as quais passei a semana inteira trabalhando. Na sala de estar, meu marido Paulo assistia a uma partida do Brasileirão em uma televisão imensa. A voz monótona do narrador não me irritava. Estávamos casados há 5 anos. Este apartamento era a nossa maior conquista, mas também o nosso maior peso. De repente, a campainha tocou. Quebrando minha concentração, Paulo olhou preguiçosamente para a porta, mas não se moveu do lugar. Ana, abre lá! Gritou ele, sem tirar os olhos da tela. Eu suspirei, mas não muito fundo. Já estava acostumada. Levantei-me, e a cadeira de escritório deslizou silenciosamente pelo piso de madeira. Olhei para o relógio. 8 da noite. Na porta estava minha sogra, Dona Sandra. Ela usava um casaco de veludo e segurava uma sacola com frutas. Mãe, boa noite. Entre, sorri, tentando esconder o cansaço. O Paulo está assistindo TV. Ao ouvir a voz da mãe, Paulo deu um pulo imediatamente. Nossa, mãe, a senhora chegou. Por que não ligou? Eu teria ido te buscar. Que buscar o quê? Eu vim de táxi, desdenhou Dona Sandra, indo direto para a sala e se sentando no sofá de couro importado. Um presente de casamento dos meus pais, fui até a cozinha e trouxe uma xícara de café fresquinho. Mãe, tome um café para se esquentar. Dona Sandra deu um gole e bateu a xícara com força na mesa de centro de vidro. O baque seco ecoou pela sala. Paulo imediatamente desligou a TV e sentou-se ao lado da mãe. Eu vim hoje, começou Dona Sandra, num tom que não abria espaço para discussão, mas soava como uma ordem, com 2 notícias importantes. Escutem os dois com atenção. Eu fiquei de pé ao lado, de braços cruzados, prevendo problemas. Primeiro, disse ela, olhando diretamente para Paulo. Vendi a nossa velha chácara no interior. Paulo piscou. Como assim, vendeu? Tão de repente. Era o nosso refúgio de família. Que refúgio? Meus pais passaram aquela terra para o meu nome há muito tempo. Vendi por 3 milhões de reais. Exatos, 3 milhões de reais. Era uma quantia considerável. Vi Paulo engolir em seco. A senhora provavelmente vai colocar o dinheiro no banco para sua aposentadoria, não é? Perguntei cautelosamente. Dona Sandra lançou-me um olhar fulminante. E isso nos leva à segunda notícia. O seu irmão Diego dirigiu-se ela a Paulo. Vai se casar. A noiva dele, a Larissa, não gosta do apartamentinho apertado deles. Eles foram ver um apartamento de luxo no Itaim Bibi. Custa mais de 6 milhões de reais. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia onde aquela conversa ia dar. Eu decidi, anunciou Dona Sandra solenemente, que vou dar todos os 3 milhões de reais para o Diego. Considerem como um presente de casamento. Para a entrada no novo apartamento. Um homem precisa fazer carreira, ter uma moradia digna para que a esposa o respeite. Paulo I abriu a boca, atônito, e depois começou a concordar com a cabeça. Sim, mãe, a senhora pensou bem. O Diego vai se casar. Nós, como os mais velhos, temos que ajudar. Fique quieto, cortou Dona Sandra. Ainda não terminei. Como vendi a chácara a partir da semana que vem, eu me mudo oficialmente para cá, para morar com vocês. O ar na sala ficou pesado. 3 milhões de reais para o filho mais novo e o fardo para o mais velho. A distribuição perfeita. Olhei para Paulo, esperando sua reação, esperando ao menos uma pergunta formal. Preciso conversar com a Ana. Mas não. Paulo virou-se imediatamente para a mãe e, como uma criança obediente, assentiu vigorosamente. Sim, claro, mãe. Venha morar com a gente. É assim que deve ser. Nosso apartamento é grande. A senhora fica no quarto de hóspedes. É ótimo lá. Amanhã mesmo eu arrumo tudo. Dizendo isso, ele se virou para mim com um sorriso suplicante. Quase serviu. Não é verdade, Aninha? A mãe já tem idade. Não pode morar sozinha. Não vai ter quem cuide dela. Tê-la morando conosco é uma bênção. Eu olhei para o meu marido, depois para minha sogra.
Nos olhos dele, Ang-ho, eu não existia. A decisão sobre a minha casa, o meu espaço pessoal e as nossas finanças foi tomada sem o meu conhecimento. Eles nem sequer tentaram disfarçar. Tomavam o meu consentimento como garantido. Num instante, o cansaço acumulado ao longo de 5 anos se transformou em uma pedra de gelo no meu peito. Enquanto Paulo continuava a tagarelar sobre como iria arrumar o quarto para a mãe com todo conforto e Dona Sandra balançava a cabeça aprovando, eu me mantive calada. Voltei para minha mesa de trabalho, sentei-me na cadeira e fiquei olhando para o desenho inacabado. Meu silêncio finalmente chamou a atenção deles. Ana, chamou Dona Sandra. Havia insatisfação em sua voz. Você ouviu o que eu disse? Semana que vem eu me mudo. Prepare o quarto. Paulo também estremeceu e correu para apaziguar a situação. Ana, a mãe está falando com você. O que foi? Não está feliz que a mãe vem morar com a gente? Levantei a cabeça do projeto. Em vez da raiva, das lágrimas ou das discussões que eles esperavam, eu sorri. Um sorriso leve e tranquilo. E eu sabia que foi exatamente esse sorriso que fez tanto Paulo quanto a mãe sentirem um calafrio de inquietação. Eles estavam acostumados a me ver aguentar calada ou tentar discutir. Mas Paulo sempre cortava o assunto com a frase: eu sou o marido, é a minha mãe. Mas esse sorriso era algo novo. Que pena, mãe, eu disse com a voz neutra. Receio que na semana que vem eu não estarei em casa para recebê-la. Dona Sandra franziu a testa. O que você está dizendo? Paulo pulou até a minha mesa. Que absurdo é esse? Você vai viajar? Tirar férias com as amigas? Não pode. A mãe está se mudando? Você tem que ficar em casa para me ajudar. Não respondi a ele. Abri calmamente a gaveta da mesa e tirei uma pasta A4 cuidadosamente encadernada. Na capa, em letras vermelhas, estava escrito: Portaria de aprovação. Empurrei a pasta na direção deles. O que é isso? Perguntou Paulo, pegando a pasta atônito. Uma portaria do Instituto de Planejamento Urbano, expliquei. Fui designada para participar de um projeto-chave de desenvolvimento urbano na região norte, lá no Amazonas. É um projeto de importância nacional. Paulo folheva as páginas apressadamente. Seus olhos se arregalavam à medida que lia os detalhes. Eu continuei, como se estivesse apresentando um projeto. A duração da viagem é de 1 ano e meio. Início. Olhei para o relógio. Daqui a 2 dias. Ou seja, terça-feira de manhã, eu vou embora. 1 ano e meio? Gritou Dona Sandra. Você enlouqueceu? Você é uma mulher casada. Quem vai te deixar ir embora por tanto tempo? Paulo parecia ter perdido a fala. Ele agarrou meu braço. Sua voz tremia. Ana, você tá brincando? Por que não discutiu uma decisão tão importante comigo? O que eu sou pra você? A indignação na voz dele quase me fez rir. Puxei meu braço. Decisão importante, repeti. E o sorriso desapareceu do meu rosto, substituído por um olhar gélido. Você decidiu que a sua mãe vai morar aqui por tempo indeterminado. Você me consultou? Você decidiu que ela pode pegar os 3 milhões de reais dela, o dinheiro da velhice, o suor e sangue dela, e dá para o Diego comprar um apartamento de 6 milhões de reais. Você me consultou? Paulo emudeceu. Você nem sequer pediu a minha opinião. Continuei. Minha voz era baixa, mas afiada o suficiente para cortar qualquer desculpa. Vocês decidem tudo nesta casa, na casa em que eu pago o financiamento todos os meses. Como se eu não estivesse aqui. Pois bem, decisões sobre a minha carreira eu também não sou obrigada a discutir com ninguém. Mas é lá no Amazonas, balbuciou Paulo, tentando encontrar algum argumento. É perigoso. Você vai ficar fora 1 ano e meio e se acontecer alguma coisa? É a maior oportunidade da minha carreira. Virei-me para a Dona Sandra, falando de forma clara. O salário é 3 vezes maior que o atual. E o mais importante, apontei para a última linha da portaria, onde está minha assinatura. Eu já assinei o contrato. Em caso de recusa, serei obrigada a pagar uma multa astronômica. E a minha carreira no instituto acabaria aí. Dona Sandra estava atordoada. Ela entendia o peso das palavras. Projeto nacional e multa astronômica. Paulo estava em pânico absoluto. Ele percebeu que dessa vez eu não estava brincando e que ele não poderia me impedir. Não, eu não concordo, gritou ele. O medo deu lugar à raiva. Você é minha esposa, tem que ficar em casa. A mãe está se mudando. Quem vai ajudar? Como eu vou dar conta de tudo sozinho? Isso é problema seu, retruquei. Sua mal-educada. Dona Sandra bateu na mesa. Como você ousa falar assim? Você é a nora desta casa. Exatamente por ser a nora. A interrompi. Eu fiquei calada nos últimos 5 anos, mas hoje chega. Chegou a hora de esclarecer tudo.
não com emoção, mas com números. Mãe, e você também, Paulo, sempre acharam que esta casa é do Paulo e que eu só moro aqui de favor, não é isso? Então deixe-me contar sobre a casa do Paulo. Falei de forma fria e metódica. Primeiro, a entrada do apartamento. Meus pais me deram 900 mil reais. Paulo, quanto você deu? 300 mil reais. Total, 1 milhão e 200 mil reais. Paulo deu um passo para trás. Seu rosto empalideceu. Essa era uma verdade que ele sempre quis esconder da mãe. Segundo, a parcela mensal do financiamento. O apartamento custa 3 milhões de reais. Subtraindo a entrada de 1 milhão e 200 mil reais, pegamos um empréstimo de 1 milhão e 800 mil reais para pagar em 15 anos. Com os juros, a parcela mensal é de 20 mil reais. Olhei diretamente para Paulo. Seu salário é de 25 mil reais. Você se ofereceu para pagar 11 mil reais. Meu salário é de 18 mil reais. Eu pago 9 mil reais. Correto? Paula assentiu lentamente, em silêncio. Terceiro, todos esses móveis caros. Fiz um gesto abrangindo a sala. Este sofá de couro, aquela televisão de 80 polegadas, os armários planejados da cozinha, o forno, a máquina de lavar louça, tudo importado. Tudo isso foi comprado pelos meus pais. Você não colocou um centavo. Paulo ficou calado. Dona Sandra olhava alternadamente para mim e para o filho. A expressão em seu rosto mudou de raiva para espanto. Ela não conhecia esses detalhes. Paulo sempre dizia a ela que era o grande provedor da família. Eu nunca falei sobre isso, continuei, porque achava que num casamento tudo era de nós dois. Mas o comportamento de vocês hoje me mostrou que meus sacrifícios foram em vão. Vocês só veem em mim um caixa eletrônico e uma empregada gratuita que pode ser humilhada a qualquer momento. Virei-me para a dona Sandra. A senhora quer doar seus 3 milhões de reais da aposentadoria para o Diego. É um direito seu. Eu não interfiro. O dinheiro é seu. Mas a senhora não pode, depois de vender seu patrimônio, invadir o meu espaço e as minhas finanças. A senhora não pode jogar as consequências das suas decisões nas minhas costas. Você, Dona Sandra, ofegava de raiva. E você, Paulo? Olhei para o meu marido. Este projeto é do governo. Eu assinei o contrato. Desistir é o fim da minha carreira. Eu tenho que ir. Fiz uma pausa e proferi o veredito final, claro e inflexível. Você concordou que a sua mãe morasse aqui? Você tomou essa decisão sozinho. Então, durante 1 ano e meio, enquanto eu estiver fora, você será o responsável por cuidar da sua mãe. Eu vou, você fica. Justo. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Paulo olhava para mim como se eu fosse uma estranha. Talvez, pela primeira vez, ele estivesse realmente me enxergando. Naquela noite, ele não teve coragem de entrar no quarto. Ele e a mãe ficaram sussurrando na sala. Depois, ele improvisou uma cama no sofá. Eu não me importei. Tranquei a porta do quarto, sentei na minha mesa, mas não para olhar projetos. Abri o notebook e reli o e-mail de confirmação do instituto. Eu havia mentido. Ou melhor, contado meia verdade. O projeto no norte do Brasil era real. O salto na carreira, real. O triplo do salário, real. Mas não foi uma imposição. Eu havia me candidatado secretamente a essa vaga há 6 meses. A aprovação chegou há 1 semana. Eu guardei o documento na gaveta como um trunfo, esperando o momento certo. Só não esperava que o momento chegasse tão rápido e de forma tão irônica. 5 anos de casamento. Um dia eu amei o Paulo, amei seu jeito brando, sua aparência intelectual e sua doçura. Mas me enganei. Casei-me com uma família que só sabia sugar dinheiro. Lembrei-me dos primeiros dias, quando Dona Sandra ainda morava no interior. Toda vez que vinha nos visitar, ela suspirava. O Dieguinho não tem uma moto boa para ir trabalhar. Paulo olhava para mim. Eu lhe dava meu cartão de crédito e ele comprava moto. O Dieguinho quer fazer uma segunda faculdade. Paulo olhava para mim. Eu pagava a mensalidade. O Dieguinho resolveu abrir um negócio. Faltou um pouco de capital. Paulo olhava para mim. Eu dava o dinheiro. Assim, Paulo se tornou o intermediário para drenar meu dinheiro para o irmão mais novo, sob o pretexto de que o irmão mais velho deve cuidar do caçula. E eu, por amor ao marido, para manter a paz na família, fechava os olhos. A gota d'água ocorreu há 6 meses. Eu havia recebido um bônus anual de 100 mil reais por um projeto de planejamento de um novo complexo residencial, no qual trabalhei noites sem dormir. Nem tive tempo de comemorar com o Paulo e Dona Sandra apareceu. Ela não pediu diretamente. Sentou-se no sofá, chorando, enxugando as lágrimas, e contou como Dieguinho havia sido enganado num negócio e agora tinha uma dívida imensa. Mãe, quanto ele está devendo? Perguntou Paulo, agitado. 100 mil reais, soluçou Dona Sandra.
Se ele não pagar, os cobradores vão vir atrás dele. Não consigo comer nem dormir. Paulo virou-se para mim com um olhar programado. Ana, você acabou de ganhar aquele bônus. Empresta para ele. Não. Minha resposta soou mais fria do que eu esperava. Paulo tomou um susto. Dona Sandra parou de chorar e arregalou os olhos para mim. Eu disse não, repeti. Esse é o dinheiro suado do meu trabalho. O Diego tem 27 anos, não 3. Ele tem que assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Naquela noite, Paulo fez um escândalo. Você chateou a minha mãe, ela está aos prantos. Você tem pena de dar 100 mil reais pro filho dela? Você não tem coração. Pena? Olhei para ele. Há 5 anos eu não nego nada a ele. Mas isso é o limite. Eu não vou dar. A Guerra Fria durou 2 semanas. Dona Sandra foi embora pro interior, ofendida. Paulo passava os dias pegando no meu pé. Foi então que percebi que Paulo não era um porto seguro. Ele era um menino grande, incapaz de largar a barra da saia da mãe. Ele sempre me sacrificaria. Sacrificaria a nossa pequena família para agradar a mãe e o irmão. A partir daquele momento, eu soube que precisava de um plano B. Precisava proteger a mim mesma, o meu patrimônio e a minha carreira. Eu me inscrevi no projeto na Amazônia, um lugar difícil, distante, que todo mundo recusava. Eu precisava de uma rota de fuga, uma desculpa inquestionável para sair, se tudo desmoronasse. E a decisão de Dona Sandra naquela noite foi a sirene que ativou meu plano de emergência perfeito. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava os documentos para passar minhas demandas de trabalho antes de viajar, a campainha tocou novamente. Achei que Paulo havia esquecido a chave. Mas quando abri a porta, vi um quadro ainda pior. Na porta estava Dona Sandra e com ela Diego, meu cunhado e uma moça de óculos escuros, maquiagem pesada e bolsa de grife. Era sem dúvida Larissa, a noiva de Diego. Trouxe o Diego e a Larissa para verem o apartamento, anunciou Dona Sandra, me empurrando sem cerimônia para entrar, como se fosse a dona do lugar. Diego e Larissa entraram logo atrás, sem sequer dizer bom dia. Andaram pela sala com ar de proprietários inspecionando seus domínios. O design não é ruim, disse Larissa, tirando os óculos. O tom dela era condescendente, mas a mobília é muito escura. Quando a sua mãe se mudar, vamos ter que trocar esse sofá por algo mais claro, para o Feng Shui fluir melhor. Dona Sandra concordou vigorosamente. Eu também acho. O couro parece caro, mas é cafona. Eu fiquei parada, de braços cruzados em silêncio. Queria ver até onde eles chegariam. Diego foi até o balcão da cozinha americana e bateu na pedra de granito. Esse balcão aqui é perda de espaço. É só quebrar, subir uma parede e dá para fazer um ótimo quartinho de despensa. Nesse momento, Paulo saiu timidamente da cozinha, ainda de avental. Nossa, Diego, Larissa, vocês vieram? Por que não avisaram? Avisar para quê? Agora essa é a minha casa também. Pode-se dizer, deu de ombros Diego. Larissa, sem sequer olhar para Paulo, foi pro corredor. Nosso apartamento tinha 3 quartos. O meu e do meu marido, o de hóspedes, que era o alvo de Dona Sandra, e o menor, que eu usava como escritório e closet. Larissa abriu a porta do meu escritório com tudo, onde eu estava separando os terninhos que levaria na viagem. Nossa, que horror! Que quarto é esse cheio de roupas? Larissa fez uma careta. Um quarto tão grande sendo usado só para guardar coisa. Que desperdício. Ela se virou para Dona Sandra. Mãe, vamos jogar todas as coisas da Ana fora daqui. Ela vai ficar fora 1 ano e meio mesmo. A gente libera o espaço e o Diego faz um escritório para ele aqui. Ele precisa de silêncio para trabalhar. Os olhos de Dona Sandra brilharam. Mas que ótima ideia. O quarto tem um janelão, é super silencioso. Paulo, vá tirar as coisas da sua mulher daí. Paulo hesitou. Mas é o escritório da Ana. Nesse momento eu me aproximei. Parei na porta olhando diretamente para Larissa. Quem te deu permissão para entrar aqui? Larissa tomou um susto, mas logo recuperou a postura arrogante. E qual é o problema? A casa é do Paulo e da mãe dele. Vou repetir a pergunta. Acortei. Quem te autorizou a invadir o meu espaço pessoal sem pedir licença? Larissa perdeu a fala. Deixe-me explicar uma coisa, Larissa. Eu disse lenta e pausadamente. Primeiro, eu sou a principal proprietária deste apartamento. O meu nome é o primeiro que consta na escritura. Segundo, este é o meu escritório e o meu espaço privado. Terceiro, olhei para Diego. Se o Diego precisa de um escritório, que ele monte um no apartamento novo dele de 6 milhões de reais. Tenho certeza de que lá tem quarto sobrando. Dona Sandra apontou o dedo na minha cara, furiosa.
Ana, como você fala assim com a sua futura cunhada? Eu estou falando com uma visita, mãe, e exijo que as visitas respeitem a dona da casa. Virei-me para Paulo, que estava se escondendo atrás da mãe. Paulo, vem aqui, explique para o seu irmão e para a futura esposa dele quem é que manda nesta casa de verdade. Paulo, ao ouvir seu nome, ficou pálido como um lençol. Olhou assustado para mim, depois para a mãe, tentando achar um meio termo. Ana, para que isso? Murmurou ele. Estamos todos em família. A Larissa só fez uma brincadeira. Para que esse estresse? Brincadeira? Dei uma risada irônica. Exigir que esvaziem o meu quarto e joguem as minhas coisas no lixo é uma brincadeira? Você já viu alguém brincar assim, inspecionando a casa dos outros sem a menor cerimônia? Dona Sandra, vendo que o filho estava recuando, partiu para o ataque. Fui eu que mandei. Eu falei para ela limpar. Você vai ficar 1 ano e meio fora. O quarto vai ficar fechado, juntando mofo. Que mal tem, seu Diego, usar ele temporariamente. As suas roupas a gente pode jogar lá no quartinho da bagunça. Jogar no quartinho da bagunça. Repetir. Mãe, a senhora tem ideia de quanto custa cada terno, cada bolsa que tem neste quarto? A senhora sabe que cada projeto, cada documento aqui é fruto de suor e trabalho? Ai, pra que fazer tanto drama? Intrometeu-se Larissa. Coisa velha que você nem usa mais. Pode jogar fora sim. O Diego é homem, tem uma carreira. Você, como a nora mais velha, devia se sacrificar pelos mais novos. Sacrificar? Eu quase gargalhei. Eu me sacrifiquei por essa família por 5 anos. Chega. Eles se acostumaram a receber tudo de mão beijada e agora achavam que era obrigação minha. Olhei para Paulo com decepção, por sua falta de pulso. Olhei para Dona Sandra com sua ganância nua e crua. Olhei para Diego e Larissa, o casal perfeito na arte do cinismo. Tudo bem, eu disse, recuperando a calma. Já que vocês decidiram que a casa é de vocês e que tenho o direito de mudar tudo aqui como bem entenderem, sacrificando os meus interesses, então eu também tenho uma decisão a tomar. Voltei ao escritório e tirei outra pasta. Era o contrato de financiamento com o banco. Ontem eu deixei claro que estou saindo numa viagem de trabalho por 1 ano e meio. Não estarei aqui, não vou usufruir de nenhum conforto deste apartamento. Levantei o contrato. A parcela mensal é de R$20 mil. Eu pago R$9 mil e o Paulo R$11 mil. Olhei diretamente para Paulo, depois para Dona Sandra. Eu anuncio que a partir do mês que vem, suspendo o pagamento dos meus R$9 mil. Todos ficaram perplexos. Todas as despesas continuei, frisando cada palavra, incluindo os R$20 mil inteiros do financiamento. As contas de luz, água, condomínio, internet, além do sustento e alimentação da mãe. Acenei para Dona Sandra. Serão integralmente pagas por quem vai ficar aqui. Ou seja, o Paulo. O quê? Gaguejou Paulo. Você ousa? Explodiu Dona Sandra. E por que não? Perguntei. Vocês querem tomar o meu espaço, querem jogar minhas coisas no lixo. Então por que eu deveria pagar para sustentar o conforto de vocês? Eu vou viajar para trabalhar. Meu salário será 3 vezes maior, mas ele é para o meu futuro. E não para bancar uma família de ingratos. Decisão tomada. Dizendo isso, bati a porta do escritório, deixando-os lidarem com as próprias emoções do lado de fora. Através da porta, ouvi os gritos de Dona Sandra. Meu Deus, que mulher cobra! Paulo, cadê você? Tá vendo o que a sua mulher tá fazendo? Ela quer deixar a nossa família na miséria. A voz de Larissa também ecoava. R$20 mil por mês. Como o Paulo vai dar conta? Diego, que até então estava calado, devia estar fazendo as contas. Ele sabia o salário do irmão. Paulo permanecia mudo. Eu sabia que ele também estava calculando o rombo. Pouco tempo depois, Paulo bateu na porta. Ana, sai daí, vamos conversar. Abre. Eu não abri. Fale pela porta. Estou ocupada. Você enlouqueceu? Paulo começou a esmurrar a porta. R$20 mil. Você quer que eu pague tudo sozinho? Meu salário é de R$25 mil. De onde eu vou tirar tanto dinheiro? Isso é problema seu, respondi. O salário é R$25 mil. Paga os R$20 mil do banco, te sobram R$5 mil. R$5 mil! Gritou Paulo. Sua voz falhava pelo pânico. 5 mil pra quê? Gasolina, comida pra mim, condomínio, internet e ainda sustentar a mãe. Nós, 3 vivendo com 5 mil reais, como a gente vai sobreviver? Ah, 3 não, eu corrigi. Talvez 4 ou 5. Parece que o Diego e a Larissa adoraram esse apartamento também. Podem vir morar aqui pra festa ficar completa. Ana, Paulo estava sem ar de tanta raiva. Não se esqueça, acrescentei. Foi você que aceitou que a sua mãe viesse morar aqui. Você disse sim, sem me perguntar nada.
Agora, arque com as consequências. Dona Sandra se intrometeu. Paulo, por que você tem medo dela? Você é o marido, obriga ela a pagar? O dinheiro dela é seu também. A lei diz o contrário. Mãe, respondi em voz alta. Eu tenho meu contrato de trabalho, minha conta bancária separada. Se eu não transferir o dinheiro, ele não pode fazer absolutamente nada. Você quer que o banco tome o apartamento por causa de dívida? Você vai perder o imóvel também, ameaçou Dona Sandra. Obrigada por lembrar, respondi. Paulo, chamei meu marido. Faça o possível para pagar em dia. O apartamento está em nome dos dois. Se o banco começar o processo de leilão por causa do seu atraso, eu, como coproprietária, tenho todo o direito de entrar na justiça exigindo a venda forçada do imóvel para reaver os meus 900 mil reais. Quer ir parar na rua junto com a sua mãe e o seu irmão? O silêncio absoluto tomou conta do corredor. Paulo, Diego e Larissa perceberam o tamanho da catástrofe financeira. Com um salário de 25 mil reais, Paulo não conseguiria carregar sozinho uma parcela de 20 mil reais mais todas as despesas de uma família que só crescia. Ele não ia aguentar. Depois de um tempo, ouviu os resmungos de Dona Sandra e os sussurros de Diego e Larissa, convencendo-a a ir embora. A porta da frente bateu. Eles recuaram, pelo menos por hoje. À noite, o clima na casa era sufocante. Paulo não teve nem coragem de ligar a TV. Dona Sandra não veio, devia estar na casa de Diego traçando novos planos. Paulo preparou o jantar, macarrão instantâneo. Ele trouxe um prato para mim no escritório. Eu não quis comer. Come um pouco, por favor. Vai acabar estragando o estômago, disse ele, exausto, colocando o prato na mesa. Eu olhei para ele. Você não sabe nem fazer um jantar de verdade para mim. Como é que vai sustentar a sua mãe? Paulo desabou no chão. Ana, eu te imploro, não vá embora. Eu sei que errei. Por favor, não viaja. Ele começou a chorar. Em 5 anos vivendo juntos, foi a primeira vez que o vi chorar de impotência. Fique em casa, suplicava ele. Eu vou falar com a minha mãe. Vou dizer para ela não vir morar aqui. Sério? Eu o observava sem a menor compaixão. Você vai falar com ela ou vai deixá-la chorar de novo, reclamar, e aí seu coração vai amolecer e você vai vir me pedir para entender a situação da mãe? Não, dessa vez eu tô decidido. Decidido? Dei um sorriso amarelo. Então prova. Levantei-me e fui para a sala. Paulo, enxugando as lágrimas, se arrastou atrás de mim. Eu lhe dei 2 opções. A primeira, levantei um dedo. Você liga para sua mãe agora e diz claramente: os 3 milhões de reais são para a velhice dela. Ela tem que pegar de volta com o Diego imediatamente. O Diego que resolva o problema do apartamento dele sozinho. E a senhora não vem morar com a gente. Se você fizer isso agora, na minha frente, eu ligo pro instituto e peço para cancelarem a minha viagem. Paulo ficou me olhando. Suas mãos tremiam. Pegou o celular, mas não teve coragem de discar. O dinheiro já tá com o Diego. Balbuciou. Se eu pedir de volta agora, ele vai armar um escândalo. A mãe vai passar mal. Não, ela vai ficar de mal comigo. Tudo como eu esperava. O amor cego e submisso do filho estava enraizado até os ossos. Ele tinha mais medo de magoar a mãe do que de perder a esposa e a casa. Não consegue, não é? Falei calmamente. Então vamos para a segunda opção. Eu viajo. Você fica e arca com todas as consequências que você e a sua mãe criaram. Você paga sozinho os 20 mil reais do banco e cuida da sua mãe sozinho. Ana, você tá me botando num beco sem saída. Eu não estou te botando num beco sem saída. Eu estou te dando uma escolha. Você mesmo descartou a primeira. Voltei pro escritório, dessa vez abri o cofre, tirei outra pasta, aquela que eu preparei há 6 meses, na mesma época em que me candidatei ao projeto. Coloquei-a na mesa, bem na frente do Paulo. O que é isso? Quando ele viu o título pedido de divórcio, seus olhos se arregalaram. É uma minuta de acordo de divórcio, expliquei. Já deixei tudo preparado. Como dividir os bens, como resolver as dívidas, tá tudo detalhado. Eu pego de volta os meus 900 mil reais e a parte que já paguei das parcelas. Você fica com seus 300 mil reais. Você quer separar? Perguntou Paulo trêmulo. Ainda não, respondi. Mas quero que você saiba que estou pronta para qualquer cenário. Se daqui a 1 ano e meio, quando eu voltar, acontecer alguma coisa com esta casa, ou você atrasar o financiamento e o banco tomar o apartamento, nós 2 assinamos esse papel. Eu não vou deixar que a sua covardia me afunde junto com você. Paulo olhou para o papel do divórcio, depois para mim.
Estava quebrado, mas em vez de encarar a realidade, fez o que sabia fazer de melhor, fugiu. Correu para fora do apartamento e sumiu na noite. Imaginei que tivesse ido para a casa do Diego, onde a mãe dele estava. 1 hora depois, tocaram a campainha com insistência. Eu abri. Na porta estava Dona Sandra, descabelada. Atrás dela, Paulo com os olhos vermelhos e Diego com a cara fechada. Entrem, mãe. Dê espaço. Minha voz era calma. Dona Sandra não entrou. Parou na soleira e apontou o dedo para mim. Você quer matar nossa família de desgosto? Você jogou um pedido de divórcio na cara do Paulo. Você quer que ele perca a casa? Apenas ofereci um plano B, respondi. Você, Dona Sandra, ofegava. Você é a Nora, como tem coragem. O que vocês estão fazendo aí parados? Empurrou Diego. Fala logo o que a gente combinou. Dona Sandra respirou fundo e de repente se jogou no chão, bem ali na entrada, e começou a chorar aos berros. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Eu criei meu filho para ele ser capacho da mulher? Para ele mandar a própria mãe pro túmulo? Paulinho, meu filho? Paulo correu até ela, tentando levantar. Lá, mãe, o que a senhora tá fazendo? Levanta, por favor. Não me toca, Dona Sandra empurrou. Eu vou morrer aqui mesmo, para sua mulherzinha ficar feliz. Você virou as costas para sua mãe por causa dela? Vai deixá-la embora por 1 ano e meio. Largar o marido? Abandonar a sogra? Ela começou a gritar mais alto, claramente fazendo teatro para os vizinhos ouvirem. Se essa Ana pisar o pé fora dessa casa com as malas, eu morro aqui mesmo. Eu engulo uma cartela de remédios e morro para vocês ficarem satisfeitos. Era a cartada final dela. Ameaça de suicídio. Um golpe que ela usou inúmeras vezes para forçar Paulo a obedecer. E sempre funcionava. Paulo ficou branco e caiu de joelhos implorando a mãe. Mãe, eu te peço, não faz isso. Eu tô com medo. Ana, pede desculpa pra mãe. Fala que você não vai viajar. Fiquei ali, de braços cruzados, observando a cena. Não senti pena, apenas cansaço. Dei um passo à frente, parando diante de Dona Sandra, que chorava no chão. A senhora quer morrer para me assustar? Perguntei com frieza. Infelizmente, eu não sou o Paulo. Dona Sandra congelou. O choro dela foi cortado de repente. Eu vou viajar a trabalho. É uma decisão que já foi tomada. Não estou abandonando ninguém. Quem está fugindo das responsabilidades é o meu marido, Paulo. E quem jogou os próprios 3 milhões de reais no lixo foi a senhora, mãe. Vocês mesmos criaram esse caos e agora tentam jogar a culpa em mim. Olhei para Diego, leva sua mãe para casa, não precisa fazer barraco aqui no corredor, os vizinhos vão rir da cara de vocês. Diego, furioso, fez menção de avançar em mim. Só tenta, desafiei. Voltei-me para Paulo, que estava em estado de choque. Se vira. Escolhe. A sua mãe ou o nosso casamento. A decisão é sua. Só repito uma coisa. Eu vou viajar terça-feira de manhã e enfatizei. Não se esqueça de pagar o banco em dia se quiser continuar morando aqui. Dizendo isso, entrei e fechei a porta, ignorando os berros de Dona Sandra e as súplicas patéticas do Paulo. Eu tinha apenas mais um dia para arrumar as coisas. A gritaria do lado de fora continuou por meia hora e depois cessou. Devem ter percebido que as ameaças não funcionavam comigo e foram embora. Não dormi. Passei a noite inteira organizando minhas coisas. Tranquei o escritório e o closet. Havia instalado uma fechadura inteligente, que só abria com a minha biometria e uma senha. Paulo nunca se importou com essas tecnologias e não sabia o código. Guardei todos os documentos importantes, a via original da escritura, o contrato do banco, minha apólice de seguro, meu passaporte. Coloquei as cadernetas de poupança numa caixa e a enfiei no fundo do cofre. O cofre também tinha senha e biometria. Abri o notebook. O passo mais importante. Acessei o Internet Bank. Todo mês eu tinha uma transferência automática de 9 mil reais para a conta do Paulo, para que ele juntasse com a parte dele e pagasse o banco. Cancelei essa transferência. Depois entrei na seção de débito automático. Conta de luz, água, condomínio, internet. Estava tudo vinculado ao meu cartão de crédito. Alterei todas as configurações inserindo o número do cartão principal do Paulo. A partir de agora, todas as contas seriam descontadas automaticamente da conta dele. Terminado isso, chequei meus e-mails. Mandei uma mensagem confidencial para o Dr. André, nosso advogado de família. Dr. André, tudo está correndo conforme o plano. Amanhã cedo viajo. O contrato de financiamento está em nosso nome. Eu parei de transferir a minha parte. Se houver atraso na conta por 3 meses seguidos, o banco enviará uma notificação. Nesse caso, inicie imediatamente o procedimento de alienação fiduciária para a venda do imóvel. Conforme a procuração que assinei,
Ajude-me a reaver os meus 900 mil reais investidos. A resposta veio quase instantaneamente. Tudo certo, Ana. Faça uma boa viagem. Eu cuido das coisas por aqui. Por fim, escrevi uma mensagem para Paulo, mas não enviei. Configurei o despertador para as 4h30 da manhã. Exatamente nesse horário, bateram de leve na porta do quarto. Era Paulo. Ana, tá acordada? Não respondi. A mãe. A mãe foi embora para casa, disse ele através da porta. Por favor, não viaje amanhã. Eu prometo que vou mudar. Fiquei calada. Eu sei que você tá com raiva, mas se você fizer isso, a mãe e o meu irmão vão te odiar. Eu não dou a mínima, gritei. Só me importo com o banco tomando nosso apartamento. Ana. Paulo suspirou pesadamente. Ficou parado por mais alguns minutos e depois ouvi seus passos se afastando em direção à sala. Ele se jogou no sofá. Tudo estava pronto. Nada mais me prendia ali. Às 4h30 da manhã, o celular vibrou debaixo do travesseiro. Eu o desliguei imediatamente. Não estava dormindo, apenas cochilando de ansiedade. Tomei banho e vesti um terninho de viagem simples, mas elegante. Verifiquei a mala pela última vez. Apenas o essencial. Arrastei a mala para a sala. Paulo dormia profundamente no sofá. Provavelmente estava exausto pela noite infernal que tivemos. Ele dormia encolhido, parecendo um pouco patético, mas meu coração continuou gélido. Abri a porta devagar, passei com a mala e a tranquei por fora. Às 5 da manhã, eu estava na portaria do prédio, respirando o ar frio da madrugada paulistana. Pedi um Uber Black e fui direto para o aeroporto de Guarulhos. Não queria que Paulo me levasse. Não queria mais cenas dramáticas nem choradeira. Quando o avião começou a correr pela pista e decolou, peguei o celular e enviei a mensagem que havia deixado pronta para o Paulo. Fui. Cuide-se e cuide do que é nosso. E não esqueça de pagar o banco em dia. Desativei as notificações do número dele. Coloquei o celular no silencioso e fechei os olhos. 1 ano e meio. A contagem regressiva começou. Mais tarde, Paulo me contou que por volta das 10 da manhã, quando ele ainda estava sentado no sofá, completamente atônito, o exército da mãe dele chegou. Dona Sandra, Diego e Larissa invadiram o apartamento radiantes. Dona Sandra trouxe 2 malas enormes. Diego e Larissa vieram de mãos vazias, apenas para supervisionar. Pronto, a partir de hoje eu moro aqui, anunciou Dona Sandra, jogando-se no sofá e cruzando as pernas. Paulo, limpa logo o quarto de hóspedes para mim. Vai! Paulo se arrastou para limpar. Pera, mãe, interrompeu Larissa. O quarto de hóspedes é muito pequeno. Ela olhou em direção ao meu escritório. Paulo ordenou Dona Sandra. Tira as coisas dessa Ana do escritório e arruma lá pro Diego. Ele precisa de silêncio para trabalhar. É lá que fica a melhor janela. Mas a Ana trancou a porta, murmurou Paulo. Trancou? Então arromba, berrou Dona Sandra. Você é homem ou o quê? Tá com tanto medo dela? Chama o chaveiro, manda arrombar e joga as coisas dela no quartinho da bagunça. Paulo começou a tremer. Ele tinha medo de mim, mas também tinha medo da mãe. Acabou pegando o celular, mas não para chamar o chaveiro. Ele me ligou. Eu estava no aeroporto de Brasília fazendo conexão. Ao ver o nome dele, recusei a chamada. Ele ligou de novo. Recusei. Foi assim 10 vezes. Finalmente ele mandou uma mensagem. Ana, a mãe tá me obrigando a arrombar a porta do seu escritório pro Diego. Volta logo. Respondi com uma única frase. Experimenta. Eu volto hoje mesmo e boto o apartamento à venda. Não tô brincando. Essa mensagem fez efeito. Paulo não teve coragem de chamar o chaveiro. A primeira tentativa deles falhou. Dona Sandra ficou furiosa por não ter conseguido pegar o meu escritório para o seu filho de ouro. Inútil. Ela xingava. Quando essa Ana voltar, ela vai se ver comigo. No fim das contas, teve que se contentar com o quarto de hóspedes. Diego e Larissa deram mais uma olhada na casa e foram embora, prometendo voltar à noite para comemorar a mudança da mãe. A família do meu marido havia começado oficialmente sua vida na minha casa, e o inferno deles também estava apenas começando. À noite, Dona Sandra quis tomar banho. Paulo, por que não tem água quente? Gritou ela do banheiro. Paulo correu até lá. Nós tínhamos um aquecedor inteligente a gás, com painel touch e interface em inglês. Eu havia programado a temperatura e o timer, mas Dona Sandra, ao tentar mexer, deve ter apertado o botão errado e ele entrou em modo de suspensão. Eu não sei usar isso, balbuciou Paulo, desesperado. Dona Sandra teve que tomar banho de água fria. Na manhã seguinte foi a vez de Larissa, que embora não fosse casada, praticamente tinha se mudado com o Diego para nossa casa para usufruir de tudo. Que casa fresca! Tudo cheio de tecnologia,
resmungou ela ao ver a máquina de lavar louça. Deixa que eu lavo isso. Ela encheu a máquina com a louça do café da manhã, despejou no compartimento quase meia garrafa de detergente líquido de pia e apertou o botão. Meia hora depois, a cozinha inteira estava tomada por uma espuma branca espessa. Ai, meu Deus, que máquina do demônio é essa? Berrava Larissa. Paulo teve que limpar a sujeira toda sozinho. Ele não sabia que a máquina precisava de tabletes específicos. E eu, convenientemente, tinha trancado os manuais de instruções no meu escritório. Depois veio a saga do forno. Dona Sandra quis assar um frango. Larissa novamente se ofereceu para ajudar, mas o painel digital estava todo em inglês. Grill, Bake, Convection. Larissa escolheu um modo ao acaso. Resultado: o frango ficou torrado por fora, como carvão, e cru por dentro. Nem o robô aspirador o Diego conseguiu ligar, pois exigia o aplicativo no celular pareado com a minha conta. Toda a tecnologia, cara, que meus pais haviam comprado, todas as comodidades que eu usava todos os dias, se transformaram para eles em um labirinto tecnológico que zombava da ignorância e arrogância daquela família. Eles estavam morando numa smart home, mas eram completamente incapacitados. Porém, o caos tecnológico era só o aperitivo. O problema real estava na despensa. Após a recepção desastrosa com o frango torrado e a cozinha cheia de espuma, na manhã seguinte, Dona Sandra resolveu assumir o comando. Vocês só comem porcaria. Vou fazer um almoço de verdade pra gente. Hoje tem feijoada e farofa. Dona Sandra abriu a geladeira, uma side-by-side imensa de 4 portas. Estava vazia. Não exatamente vazia. Havia gelo no freezer, algumas garrafas d'água nas prateleiras, mas nem um pedaço de carne, nem legumes, nem um único ovo. Antes de ir embora, eu havia limpado a geladeira inteira. Joguei todos os perecíveis no lixo. Não ia deixar nada mastigado para eles. Aquela Ana, rugiu Dona Sandra. Ela jogou toda a comida no lixo. Meu Deus, que mulher mais calculista. Diego e Larissa correram para ver. Que cobra. Torceu a boca a Larissa. Paulo, que estava atrasado para sair, também ficou pálido. Droga, o que a gente vai comer no café? O que a mãe vai fazer no almoço? Tá parado aí por quê? Dona Sandra enfiou o dedo na cara do Paulo. Corre no supermercado, compra carne de porco, couve e feijão preto. Você quer matar a gente de fome? Paulo olhou pro relógio. Já estava super atrasado pro trabalho, mas não ousou contrariar a mãe. Assim, na primeira manhã, após a fuga da esposa, Paulo, um gerente de departamento que ganhava 25 mil reais, estava correndo feito um louco pelos corredores do Pão de Açúcar, amargando fila no caixa e depois correndo para casa carregando sacolas pesadas. Chegou tarde no escritório e levou uma baita bronca do chefe. Aquele dia, Dona Sandra passou cozinhando numa cozinha alienígena para ela. O cooktop de indução, segundo ela, esquentava devagar demais e não era como o fogão a gás. Tudo dava errado. Quando Paulo voltou do trabalho, não havia um jantar quente esperando por ele. Havia uma mãe irritada, o irmão refestelado no sofá e a futura cunhada pintando as unhas. Tô com fome, rosnou Dona Sandra. A Larissa não sabe cozinhar. Eu tô velha e cansada. Vai você fazer o jantar. Paulo, que nunca tinha fritado um ovo na vida, ficou de queixo caído, mas teve que arregaçar as mangas. Se a rotina de casa estava acabando com ele, o verdadeiro choque aconteceu no trabalho. Era dia 5, dia de vencimento das contas. Paulo estava numa reunião com diretores. O celular estava sobre a mesa no vibratório. BZEZT, notificação do banco. Ele olhou pelo canto do olho. Débito em conta de R$ 500 referente a Enel Luz. Paulo franziu a testa. Por que tão alto? BZT. Débito de R$ 200 da Sabesp. Água. BZ, débito de R$ 100 de internet. BZZT. Débito de R$ 700 do condomínio. O celular não parava de tremer. Paulo começou a suar frio. Por que estava tudo debitando do cartão dele? Geralmente, a Ana cuidava de tudo isso. E então veio o golpe de misericórdia. BZBZT. Débito automático efetuado com sucesso. Parcela de financiamento imobiliário. Valor: R$ 20 mil. Paulo deu um pulo no meio da reunião. Ficou branco como giz. Finalmente entendeu. Eu não apenas parei de transferir os meus R$ 9 mil, eu havia transferido tudo para a conta dele. A parcela de 20 mil, que antes era dividida, agora fora engolida integralmente do salário dele. Ele saiu correndo da sala de reunião, checando desesperadamente o extrato. O salário de R$ 25 mil que havia caído de manhã, menos 20 mil de prestação, menos os 1.500 de contas. Após essa sequência mortal de notificações, sobraram meros R$ 3.500 na conta dele.
Em pânico, ele me ligou. Não atendi. Ligou para a mãe. Sua voz era um misto de choro e desespero. Mãe, meu dinheiro acabou. A Ana botou a dívida do apartamento toda na minha conta. Só me sobrou pouco mais de 3.000 reais do meu salário. Dona Sandra, que no momento assistia a novela, desdenhou da situação. Ai, pra que esse pânico todo? Acabou, pede pra ela depositar mais. Ah, ela viajou. Bom, nesse mês a gente vive com esses 3.000. Mês que vem a gente inventa alguma coisa. Mas como a gente vai viver com 3.000, mãe? Choramingou Paulo. A comida da casa inteira, minha gasolina. A senhora mesma disse. Eu sou o irmão mais velho. Eu tenho obrigação de cuidar do mais novo. Eu tenho que sustentar a senhora e pagar tudo com 3.000 reais. Então vocês comam menos, devolveu Dona Sandra com a sua velha cantilena. Quem mandou você casar com uma víbora dessas? Mas e os 3 milhões da chácara? Tentou Paulo. O dinheiro eu dei pro Diego. Ele comprou o apartamento dele. Como é que eu vou pedir de volta? Você é o mais velho, a obrigação é sua. E não ouse tocar mais nesse assunto. Dona Sandra bateu o telefone. Paulo ficou parado no corredor da empresa, segurando o celular como se fosse um carvão em brasa. Estava acabado. Os dias que se seguiram, segundo o que Paulo me contou, foram um verdadeiro calvário. No trabalho, ele perdeu totalmente o foco. Por ter abandonado a reunião, o diretor deu um esporro nele e tiraram o projeto principal de suas mãos. A sombra da demissão pairava sobre sua cabeça. Em casa não havia um segundo de paz. Minha cozinha, meu maior orgulho, parecia uma zona de guerra. Paulo não sabia cozinhar e cada prato era um desastre. A carne queimava, o arroz virava papa. Dona Sandra, Diego e Larissa, que se mudou de vez para lá bancando a dondoca, não levantavam um dedo para ajudar, só sabiam sentar à mesa e criticar. Que carne é essa? Parece sola de sapato. Não sabe nem cozinhar, a comida tá salgada demais. Quer matar gente envenenado? A casa tá um chiqueiro. O aspirador não liga, tem teia de aranha no teto. Paulo tinha que fazer absolutamente tudo. Depois de trabalhar o dia todo, ia para o supermercado. Contava cada centavo dos trocados que restaram para comprar os legumes mais baratos e carne de segunda. Chegava em casa para fazer o jantar, uma tragédia. Lavava a louça na mão porque tinha pavor da máquina que cuspia espuma. Limpava o chão. E as exigências nunca paravam. Por que a gente só tá comendo carne de porco e salsicha? Não tem dinheiro para carne de vaca. Diego, o ar-condicionado do quarto de hóspedes está fazendo barulho. Chama um técnico. Dona Sandra, a internet tá uma carroça. Liga na operadora para aumentar a banda. Larissa, tudo isso custava dinheiro, um dinheiro que Paulo simplesmente não tinha. O clímax chegou num fim de semana. Paulo entrou em casa exausto até os ossos. Deparou-se com Dona Sandra, Diego e Larissa jogados no sofá, comendo frutas e rindo de algum programa de TV. A pia da cozinha transbordava de panelas sujas e pratos do almoço. A casa estava virada do avesso. Mãe, por que a senhora não lavou a louça? Perguntou Paulo com a voz embargada. Eu já tô muito velha para ficar servindo vocês, rebateu Dona Sandra. Isso é obrigação de nora. Já que a sua mulher fugiu, faz você. Nós trabalhamos e chegamos cansados também, intrometeu-se Larissa. Você é o irmão mais velho, é dever seu cuidar de tudo. Paulo os observou. Olhou para a mãe, que só sabia exigir, para o irmão e a noiva, que só sabiam sugar. E pela primeira vez na vida, Paulo estourou. Ele pegou a frigideira que tinha acabado de usar no fogão e arremessou com toda a força no chão de porcelanato. O estrondo metálico ecoou ensurdecedor. Que mais vocês querem de mim? Gritou ele, com a voz rasgando a garganta. Dona Sandra deu um pulo. Diego e Larissa emudeceram. Isso tudo é culpa sua, mãe! Paulo apontou o dedo trêmulo para ela. Foi a senhora que vendeu a chácara, que jogou 3 milhões no colo dele. Apontou pro Diego. Agora ele tá lá com a vida ganha e eu tô afogado em dívida. E a senhora ainda transformou a minha vida no inferno debaixo do meu próprio teto. Vocês querem que eu morra de tanto trabalhar? Eu prefiro morrer para não ter que aguentar mais isso. Berrava ele como um animal ferido. Depois escorregou pela parede até sentar no chão. Cobriu o rosto com as mãos e desatou a chorar compulsivamente. Dona Sandra ficou de boca aberta. As lágrimas dela, sua arma mais poderosa dessa vez, não surtiram efeito nenhum. Paulo estava quebrado de verdade. Eu já estava no Amazonas há quase um mês.
Meu trabalho no escritório do Instituto de Planejamento caminhava perfeitamente bem. Eu tinha uma sala privada espaçosa, ar-condicionado potente e morava num excelente apartamento corporativo. Mas eu sabia de absolutamente tudo o que acontecia em São Paulo graças às câmeras ocultas. Eu tinha instalado o sistema de segurança na sala e na cozinha contra roubos, mas agora elas tinham outra finalidade. Eu vi a Larissa quebrar a máquina de lavar louça. Vi Dona Sandra reclamar todos os dias e vi a explosão do Paulo com a frigideira. Depois daquela noite dramática, achei que era a hora. Mandei para ele uma foto minha, posando tendo ao fundo a densa floresta amazônica. Escolhi o ângulo perfeito para que o lugar parecesse extremamente isolado e inóspito. Paulo me ligou no minuto seguinte. Dessa vez, eu atendi. A voz dele do outro lado estava completamente rouca. Ana, é você? Onde você tá? Tô numa inspeção de campo, menti. O sinal é horrível por aqui. Aconteceu alguma coisa, chorou Paulo. Eu errei feio. Ana, volta, por favor, volta logo pra casa. Eu te imploro. Minha mãe tá me enlouquecendo. No mês que vem eu não tenho de onde tirar os 20 mil pra pagar o banco. Fiquei em silêncio, deixando-o chorar mais um pouco. Volta, eu juro que manda minha mãe e o Diego embora. Expulso todo mundo. Eu prometo, soluçava ele. Você tem capacidade de expulsá-los? Perguntei num tom calmo e distante. Paulo calou-se. Ele sabia que, no fundo, não conseguiria bater de frente com a mãe. Esperei mais uma semana para que o remédio fizesse o efeito completo. Durante esses dias, pelas imagens, soube que Paulo estava tendo que pedir dinheiro emprestado a amigos para conseguir fazer supermercado. Foi então que liguei de volta. Meu tom de voz agora era prático e autoritário. Pensei muito no nosso caso, Paulo. Você vai voltar? Perguntou com esperança. Não, cortei a ilusão dele. Não posso. O projeto está na fase mais importante. Mas vou te dar uma chance. A chance que você quiser. Eu topo qualquer coisa. Você já viu na pele o que acontece com a falta de dinheiro na velhice, não viu? Afirmei. A sua mãe vai ser um peso morto pendurado no seu pescoço pelo resto da vida. Se você quer se salvar dessa forca, tem que consertar o que você quebrou. Sozinho. Estabeleci minhas novas exigências inegociáveis. Primeiro, aqueles 3 milhões de reais eram o fundo de pensão da sua mãe. Vai falar com o Diego. Invente o que quiser, chame a polícia, processe, faça ameaça. Mas faça ele devolver no mínimo 2 milhões de reais. 2 milhões? Mas o Diego já deu a entrada no apartamento. Problema dele. Não quero saber. Cortei. Que 1 milhão fique como presente de casamento. Você vai pegar esses 2 milhões de volta e abrir imediatamente uma conta de investimentos com rendimento fixo no nome da sua mãe. Ela só poderá sacar os juros mensais para ter a própria renda e não ter mais a desculpa financeira para virar um parasita na sua casa. Segundo, limites claros. Sente-se com a sua mãe e seu irmão e deixe bem claro, o apartamento é nosso. Todas as grandes decisões daquela casa têm que passar por mim. E eu tenho a palavra final. Terceiro e último. Se você cumprir esses 2 pontos e aguentar a barra sozinho por 6 meses, cuidando de tudo, virando homem, eu posso considerar um retorno antecipado do projeto? Se fracassar, o pedido de divórcio que te deixei será assinado por mim e enviado pelo correio. É só você reconhecer firma. Paulo ficou num longo silêncio. Aquela era a sua única chance de sobrevivência. Eu faço tudo, disse ele, com um tom de voz pesado, mas finalmente determinado. Encurralado com a perspectiva real de perder a esposa, ser despejado pelo banco e arruinar sua carreira por dívidas de estresse, ele foi à luta. Chegou em casa, naquele dia, ironicamente, Dona Sandra e Diego estavam discutindo de novo. Diego tinha comprado a cobertura de luxo, mas se recusava categoricamente a levar a mãe para morar lá. A gente vai estar em lua de mel, mãe! A senhora vai ficar segurando vela e empatando. Fica morando aí com Paulo, dizia o caçula folgado. Dona Sandra berrava. Você pegou todo o dinheiro da minha chácara e agora me bota na rua? Foi quando Paulo entrou na sala. Ele não gritava mais. Agia com frieza calculada. Diego, a voz do irmão mais velho, soava pesada. Devolve o dinheiro da mãe. Que dinheiro? A mãe me deu de presente, exaltou-se o caçula. Aquilo era o dinheiro da velhice dela. Se você não transferir esse dinheiro hoje, Paulo abriu a pasta de couro e tirou uma papelada, eu dou entrada numa ação criminal contra você por apropriação indébita e abuso financeiro de idoso. É crime no Brasil e da cadeia.
Larissa, que estava sentada perto, congelou. Ela não queria que o nome dele saísse nas páginas de processos judiciais, sujando sua reputação no condomínio. Você. Você ia ter coragem de processar o seu próprio irmão de sangue? Engasgou Diego. Eu já não tenho mais nada a perder, respondeu Paulo, com um olhar vago, quase sombrio. Se eu perder minha esposa e a minha casa, eu te arrasto para o fundo do poço junto comigo. A briga durou uma semana. Dona Sandra chorou, ameaçou infartar, pediu, pelo amor de Deus, para Paulo parar com a loucura, mas dessa vez ele não cedeu. O preço do seu próprio comodismo já tinha custado caro demais. Acabou que Diego e Larissa sentiram medo de verdade. Não queriam ter o nome bloqueado na justiça. Rangendo os dentes, Diego foi ao banco, fez um empréstimo gigantesco, penhorou parte do apartamento novo e devolveu 2 milhões de reais para a conta do irmão. No dia seguinte, Paulo pegou Dona Sandra pelo braço, a enfiou no carro, foi até uma agência e abriu uma conta de investimentos com liquidez diária e retiradas mensais. Ela chorou amargamente ao perder o controle daquela montanha de dinheiro de uma vez só, mas foi em vão. Paulo tinha executado a minha primeira ordem perfeitamente. Com a crise financeira resolvida, a postura de Paulo se transformou. Ele enquadrou Diego e Larissa sem meias palavras. Esse apartamento é meu e da Ana. Vocês não têm o direito de vir aqui bancar os folgados sem serem convidados. Praticamente botou Larissa para correr de casa. Depois sentou-se com a mãe. Mãe, eu continuo sendo seu filho e vou cuidar da senhora. Mas eu preciso focar no meu emprego. Vou contratar uma diarista para vir algumas vezes na semana, cozinhar e limpar. A senhora tem o dinheiro dos seus juros. Por favor, pare de reclamar de barriga cheia. Dona Sandra, agora garantida por uma renda de juros poupuda, não tinha mais armas para chantageá-lo e diminuiu muito seu tom hostil. Paulo começou a ver tutoriais no YouTube para aprender o básico da culinária. Ligava para minha mãe para pedir a receita das comidas que eu gostava. Aprendeu o ciclo da lava-louças. A casa começou, aos poucos, a voltar à normalidade. Uma normalidade em que eu estava ausente, mas governava como a dona absoluta do tabuleiro. Nos 2 meses seguintes, o celular começou a receber mensagens frequentes dele. Hoje eu tentei fazer o seu escondidinho favorito. Queimou um pouco as bordas, mas até que deu para comer. Com foto. Fechei com uma diarista de confiança. A casa tá brilhando. O trabalho dele voltou aos eixos. O diretor elogiou a sua mudança de postura resolutiva. A ficha só caiu agora, Ana. Não sei como você aguentou o tranco nesses 5 anos. Me perdoa. Lia cada palavra. Via cada foto. A sinceridade estava estampada na atitude dele. Agora, a minha verdade. Eu não estava passando frio na floresta. Eu estava num luxuoso prédio comercial no centro de Manaus. Meu trabalho era, na verdade, uma coordenação remota e estratégica. E só ia a canteiros de obras de vez em quando. O salário triplicado era real. E eu mandava tudo direto para minha poupança pessoal. Todo esse circo, o plano de fuga, a data marcada, a chantagem indireta foi rigorosamente arquitetado por mim. Eu precisava de uma terapia de choque. Se eu simplesmente ficasse brigando ou ameaçasse me divorciar ficando debaixo do mesmo teto, Paulo sempre voltaria para as garras da mãe. Eu precisei arrancar todo o oxigênio, todo o apoio dele, aumentar a pressão por parte da família parasita para forçar Lu a sair do seu casulo e virar homem à força. Após 6 meses, vi que meu marido havia mudado de verdade. Deixou de ser o bebezão encolhido. Era agora o homem da casa, pagando as contas e exigindo respeito. O meu braço do projeto amazônico havia sido entregue com sucesso e pedi liberação antecipada para retornar a São Paulo. O instituto aceitou de bom grado. Decidi não avisar a data da minha chegada. Pousei num sábado à tarde. Abri a porta do apartamento com as minhas chaves. A primeira coisa que vi foi a sala impecável. O chão lustrado, o sofá limpo, nenhum sinal do lixo que observei nas câmeras meses atrás. Ouvi barulho de panelas na cozinha. Era o Paulo usando avental, virando bifes numa caçarola. Ele parecia mais magro, porém muito mais firme, com a postura reta. Ao ouvir meus passos, virou-se. Quando me viu, a escumadeira caiu da mão dele e bateu no piso. Ana, Ana, você voltou? Ele esfregou os olhos como se estivesse vendo um fantasma e então correu em minha direção, esmagando-me num abraço apertado. Um abraço de um homem seguro, onde não havia nenhum vestígio da fraqueza passada. Você voltou para mim. Naquele exato instante, Dona Sandra saiu do quarto de hóspedes. Ao bater o olho em mim, levou um susto tão grande que derrubou o controle remoto no tapete. Ah, Aninha, gaguejou. A senhora de volta.
por que não avisou? Não havia nem sombra do sarcasmo de antes. O tom era de choque, medo e muito, muito respeito. Boa tarde, mãe. Acenei com a cabeça. Como vai a saúde da senhora? Tudo ótimo, graças a Deus. Começou ela a se movimentar com ansiedade. Você deve estar morta de cansaço da viagem. Senta aí, descansa. Paulo corre e traz uma água geladinha para sua esposa. À noite, Paulo serviu o jantar. Apesar do tempero não ser de chefe, foi uma refeição preparada inteiramente pelo suor dele. Terminada a comida, Dona Sandra rapidamente inventou uma desculpa e enfiou-se no quarto. Paulo sentou de frente para mim. Ele reconheceu cada falha e cada omissão sua. Relatou como enfrentou Diego na marra, o terror de ver a conta zerada e ter que aprender a limpar a sujeira que ele mesmo ignorou por anos. Eu sei que 6 meses não apagam 5 anos do seu sofrimento calada. Ele segurou as minhas mãos, mas a ficha caiu para mim. Ele tirou um papel do bolso interno do paletó. Não era o divórcio. Era um documento que ele mesmo tinha digitado e mandado autenticar em cartório. Termo de compromisso familiar. Estava escrito: todas as decisões financeiras de alto valor têm a palavra final de Ana Paula. O patrimônio e a carreira de Ana Paula devem ser respeitados como prioridade. O cuidado com Dona Sandra é responsabilidade mútua, sem nenhum ônus financeiro imprevisto para Ana Paula, sendo inaceitável qualquer chantagem emocional. Quem descumprir as regras abre mão dos direitos sobre o imóvel. Na parte de baixo estava a assinatura dele. Por favor, aceita isso. É a minha garantia para você. Olhei para o rosto de Paulo, admirando a maturidade que brotou daqueles olhos assustados. Durante o último semestre, eu havia jogado o xadrez mais arriscado da minha vida, apostando o meu casamento. E ao que tudo indicava, foi um checkmate. Eu acredito em você. Peguei uma caneta e assinei ao lado da assinatura dele. Mas se houver uma próxima vez, você já sabe em que gaveta fica o pedido de divórcio. Nunca vai existir uma próxima vez, disse ele, resoluto, puxando-me para um beijo. A hierarquia daquela casa havia sido corrigida na base da força. A mudança de comando estava oficializada. Eu não era mais a nora submissa e pagadora de contas. Graças à minha capacidade profissional e à minha coragem, me tornei a matriarca inquestionável daquele lar. Dona Sandra, com a renda dos juros pingando na conta todos os meses, não tinha mais motivos para bisbilhotar nas nossas carteiras. Sem a mordomia do filho mais novo sugando-a e compreendendo muito bem o peso da minha mão, ela se tornou um exemplo de boas maneiras. Diego, atolado até o pescoço em empréstimos e parcelas da cobertura milionária após devolver os 2 milhões, nem ousava cruzar a portaria do nosso prédio. Ele e Larissa sumiram do mapa. Um mês depois do meu retorno triunfal, o Instituto de Planejamento anunciou a nova diretoria. Devido ao imenso sucesso dos projetos coordenados na Amazônia, fui promovida ao cargo de vice-diretora, a mais jovem a assumir tal posição em São Paulo. O esforço de Paulo também foi reconhecido na empresa dele. A firmeza em lidar com os problemas em casa refletiu-se na vida corporativa, e ele não só recuperou seu status, como entregou o projeto com louvor. No fim de semana em que comemoramos minha volta e minha promoção, fizemos um jantar em família. Foi Dona Sandra que se levantou para colocar a melhor fatia de picanha assada no meu prato. Come mais um pouco, Nora. Você emagreceu lá naquele fim de mundo. Mais tarde, no elevador, ouvi quando ela falava cheia de empáfia com a vizinha do 7º andar. Essa aí é a minha nora, mulher de pulso forte. Acabou de virar diretora-geral. Meu Paulinho tirou a sorte grande com ela. O jantar terminou. Paulo levantou-se recolhendo os pratos. Fica aí quietinha no sofá com seu vinho. Hoje eu que lavo a louça. Sentei-me à mesa bebericando minha taça e fiquei olhando para as costas do meu marido, organizando a pia e para minha sogra assistindo obedientemente a novela. Eu sorri, a guerra estava ganha. Eu não apenas recuperei minha dignidade e meu valor. Eu consegui esculpir a marretadas um casamento justo. Descobri que ser a dona da porra toda dá muito trabalho, mas os frutos que a gente colhe são deliciosos.